Boa noite a todos. Cumprimentando as senhoras e senhores, declaro aberta a sessão solene de posse da professora Margarete Maria Preti Dalcomo, como membro titular da Academia Nacional de Medicina. Compondo a mesa da Presidência dos Trabalhos, à minha esquerda, ex-presidente acadêmico Pietro Novelino, à minha direita, ex-presidente acadêmico Jorge Alberto Costa Silva e ex-presidente acadêmico Rubens Belfort. Convido para compor a mesa professora Anísia Trindade Lima, presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Convido o excelentíssimo senhor presidente da Academia Brasileira de Letras, Dr. Merval Pereira. Convido o doutor Antônio Luiz de Araújo, presidente da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Convido o doutor Renato Janine Ribeiro, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Convido a professora Selma Sabrá, presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Convido o professor Arnaldo Nisquier, ex-presidente da Academia Brasileira de Letras. Convido o acadêmico Marcelo Morales, representando o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação e é o secretário de Ciência e Tecnologia. Convido o professor Alberto Schneider, diretor da Faculdade de Medicina da UFRJ. Convido o professor Jorge Pereira, diretor da Academia de Medicina da Bahia. Convido o doutor Marcelo Brandão, vice-presidente da Associação de Medicina Intensiva do Rio de Janeiro. Convido a professora Irma de Godoy, presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Convido o nosso amigo professor Hilton Có, decano do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da PUC do Rio de Janeiro. Convido a doutora Célia Regina da Silva, vice-presidente do CREMERGE, representando o presidente do Conselho Regional de Medicina.
Cito outras autoridades presentes que não puderam estar na mesa, mas considere esse aqui conosco. Dr. Miguel Lago, do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde. Acadêmico Celso Ferreira Ramos Filho, presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Doutora Betina Durani, representante secretária municipal de saúde. Doutora Valéria Maria, diretora científica da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Doutor Fabiano Cantarato, senador da República, representando o Senado Federal. Doutora Mônica Flores, da Sociedade de Pneumologia e Fisiologia do Rio de Janeiro, presidente. Doutora Jaqueline Aracate, diretora de Assuntos Científicos da Sociedade de Pneumologia e Fisiologia. Doutora Leonor Schwarzman, presidente do Museu da História da Medicina do Rio Grande do Sul. Doutor Paulo Vitor de Souza, chefe do Centro de Referência, professor Hélio Fraga. Doutor Sidney Ferreira, representando o presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, diretor. Acadêmico Domício Proença Filho, ex-presidente da Academia Brasileira de Letras. Professora Mônica Schroeder, vice-reitora da Universidade Federal do ABC. Professor Vitorino Sherman de Miranda, presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. E doutora professora Maria Marta Tortori, diretora do Hospital Gafrey Guilherme. Gostaria agora das mensagens de congratulações. Eu vou ler apenas uma, representando todas as mensagens. Uma mensagem enviada pelo ministro aposentado e ex-presidente do STF, Carlos Aires Brito. Ao excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, a pessoas que são ao mesmo tempo fonte, imã e bússola. Fonte no sentido de gestar os mais límpidos sentimentos e as mais originais e frutuosas ideias para o corpo social por inteiro. Imã na acepção de atrair para o seu mais próximo contato outras pessoas, assim puras de sentimentos e sempre dispostas a também gestar ideias que primam pela simbiose entre o mais virginal ineditismo e a mais absoluta serventia social. Bússola, enfim, na medida em que se posicionam como segura e até emblemática referência para as gerações presentes e futuras. E tudo por efeito dos encarecidos modos de sentir e pensar. Margarete Dalcomo é uma dessas iluminadas pessoas. Por isso que ascende aos quadros dessa egrégia Academia Nacional de Medicina para qualificá-la ainda mais. E sob os mais entusiásticos aplausos, enfatize-se de um Brasil que se orgulha de tê-la como filho. Com todo o respeito e admiração, subscrevo-me, Carlos Aires Brito, ministro e ex-presidente do STF. Designo agora uma comissão de honra para introduzir a novela acadêmica no recinto. Convoco o acadêmico Paulo Niemeyer Filho,
acadêmico Daniel Tabaque, acadêmica Eliette Busquelar, acadêmico Paulo Bus, acadêmico José Medina Pestana e acadêmico Natalino Salgado Filho. Isso aqui precisa mais trazer. Agradeço à comissão de honra que introduziu a acadêmica ao recinto e solicito a todos ficarem de pé para ouvir o hino nacional brasileiro. Gigante pela própria natureza, és bela, és
pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura ao Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda prata, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para os lentas estrelado, bendigo o verde e louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado, mas se ergues da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Convido agora a professora Margarete Dalcomo para dirigir-se à mesa a fim de prestar seu juramento acadêmico. Prometo respeitar e fazer respeitar o Estatuto e decisões dessa Academia Nacional de Medicina. Prometo frequentar-lhes as sessões, colaborar nas suas atividades e pugnar pelo engrandecimento da medicina brasileira. Prometo cultivar o sentimento de lealdade e a fraternidade para com meus pares. Obrigado. Professora Margarete Dalcomo, ouvi seu juramento e, como presidente da Academia Nacional de Medicina, eleito pelos meus pares e pelos poderes a mim conferidos pelo Estatuto e Regimento Interno dessa academia, tenho a honra de lhe impor a medalha e o colar acadêmico. Seja bem-vinda, acadêmica Margarete. Convido agora o acadêmico Gilberto Schwarzman para, em meu nome, em nome do presidente da academia, entregar o diploma à acadêmica Margarete. Está no meio. Muito obrigado, acadêmico Gilberto Schwarzman.
Você volta para lá. Convido agora, podem sentar, o acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, para saudar a nova membro titular, professora Margarete Dalcommo. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Francisco Sampaio, excelentíssima senhora presidente da Fundação Oswaldo Cruz, professora Anísia Trindade Lima, excelentíssimos senhores ex-presidentes da Academia Nacional de Medicina, acadêmicos Pietro Novelino, Jorge Alberto Costa e Silva e Rubens Belfort Júnior, excelentíssimo senhor secretário-geral da Academia Nacional de Medicina, acadêmico José Galvão Alves, excelentíssimos senhores presentes na mesa, excelentíssimas senhoras acadêmicos e senhores acadêmicos, amigos, familiares, irmãs Elizabeth e Rosângela Dalcommo, sobrinha e sobrinhas netas da acadêmica Margarete Prete Dalcommo, senhoras e senhores convidados. Para aqueles que escolhem se dar esse desafio, uma das maiores honrarias que um médico pode almejar em vida é o ingresso na Egrégia Academia Nacional de Medicina. Se esse sonho se realizar, aprendi muito cedo aqui que uma outra ocasião corresponde a uma muito honrosa distinção, saudar um novel acadêmico em sua cerimônia de posse. Assim, sou grato ao presidente por me nomear para a importante prerrogativa de saudar a doutora Margarete Dalcommo, em nome de nossos confrades, e a ela, que sabe o quanto me honra por indicar o meu nome para fazer. Preciso confessar aos senhores que saudar Margarete Dalcommo é motivo de grande alegria para mim, também por 3 outras razões. Primeiro, por se tratar da 6ª acadêmica de nossa grei, e a 9ª pertencer aos nossos quadros nesses 193 anos de história. Margarete foi precedida por Madame du Rocher e as doutoras Léa Ferreira Camilo Coura, Anadil Vieira Roselli, Thalita Romero Franco, Eliette Busquelá, Ana Lídio Pinho do Amaral, Patrícia Ruequen Rocco e Mônica Roberto Gadelha. É muito pouco, mas homenageio a elas todas e nossos braços seguem abertos. Há atualmente mais luz no horizonte do universo de nosso corpo acadêmico, tão predominantemente masculino, mas, Margarete, não esquece que, tous les sexes confondus, você é o acadêmico 676. De qualquer forma, opto por homenagear já agora, na sua pessoa, todas as mulheres, não só as poucas que estão ou passaram por esta casa e outras academias, mas as muitas que deixaram e deixam suas marcas na ciência e na medicina, e como você fizeram e fazem tanto esforço e questão de mudar o que sabemos que não está bem. O segundo agente de meu contentamento é o fato de pertencermos ambos a uma outra casa centenária, a bastante mais jovem Fundação Oswaldo Cruz, onde temos cursado trajetórias distintas e nos encontrado a miúde há décadas, sempre do mesmo lado, em defesa do financiamento consequente da integridade da pesquisa, de estratégias de potenciação da formação de novos valores de ciência e tecnologia, do papel da Fiocruz em defesa do SUS e da saúde da população, do Programa Nacional de Imunizações e da Vacinação e da atuação compromissada dos cientistas na divulgação do conhecimento para a população em geral e entre as crianças. Ambos fazemos parte do PROVOC, Programa de Vocação Científica da Fiocruz, que coloca estudantes de ensino médio em laboratórios de pesquisa para revelar ou despertar neles a vocação acadêmica e o interesse pela ciência. É dessa atuação
com que ambos nos comprometemos em nossas trajetórias, que nasce o terceiro motivador de meu grande júbilo, mas por pura preocupação de ordenamento de minha fala, opto por não o anunciar agora. O termo academia vem do grego akademeia, ou jardim de Academo, herói ateniense que teve poupado da destruição pelos inimigos um bosque que lhe pertencera ao noroeste de Atenas. Ali, onde, rodeado por 12 oliveiras sagradas, havia um altar dedicado a Átena, deusa da sabedoria. Platão reuniria para suas conversações a primeira escola filosófica grega. As oliveiras foram destruídas por ordem de Sila no ano de 86 para a produção de máquinas de guerra, e o local, transformado em atração turística, abriga hoje uma única oliveira milenar, considerada como do tempo de Platão. O termo academia, já usado para designar antigas universidades e instituições de ensino superior, se aplica na época moderna a sociedades de escritores, artistas, eruditos e cientistas que se dedicam ao estudo e à promoção de suas especialidades. Vejo-o entrar nesta casa por mérito e após rica e exitosa campanha. Sei do interesse e afinco com que nossos confrades incentivam e promovem o intercâmbio de informações médico-científicas e o debate saudável e fecundo de ideias e opiniões balizadas na ciência e nas boas práticas clínicas. Considero o carinho fraterno com que nossos pares a recebem. Prenuncio assim, para os próximos muitos anos, momentos de agradável convívio e enriquecimento da mente e do espírito de nós todos. Você aprenderá de cor o quase mantra da Academia Nacional de Medicina que consta do site. Nossa história confunde-se com a história do Brasil e é parte integrante e atuante na evolução da prática da medicina no país. Fundada sob o reinado do imperador Dom Pedro II em 30 de junho de 1829, mudou de nome 2 vezes, mas seu objetivo mantém-se inalterado, o de contribuir para o estudo, a discussão e o desenvolvimento das práticas da medicina, cirurgia, saúde pública e ciências afins, além de servir como órgão de consulta do governo brasileiro sobre questões de saúde e de educação médica. Desde a sua fundação, seus membros se reúnem toda quinta-feira às 18 horas para discutir assuntos médicos da atualidade numa sessão aberta ao público. Esta reunião faz da Academia Nacional de Medicina a mais antiga e única entidade científica dedicada à saúde a reunir-se regular e ininterruptamente por tanto tempo. Você frequentou as sessões da Academia Nacional de Medicina nos últimos anos. Proferiu palestras a convite de acadêmicos, foi acolhida com carinho pelos presidentes acadêmicos Pietro Novellino, Marcos Moraes, Francisco Sampaio, Jorge Alberto Costa e Silva e Rubens Belfort em diferentes momentos, e criou laços de fraternidade e admiração recíproca com outros acadêmicos que ajudaram a fortalecer seu desejo de contribuir para essa casa. Hoje você toma posse como 676º acadêmico membro titular da Academia Nacional de Medicina. A sua cadeira é a de número 12, secção de Medicina, patronímica de Pedro de Almeida Magalhães, anteriormente ocupada pelo saudoso acadêmico Azor José de Lima. Evidentemente, você inclui esse momento na lista de marcos de sua vida profissional que lhe pedi que fizesse. Você nasceu na cidade de Colatina, no Espírito Santo, em uma família de origem italiana, pelos lados paterno e materno, católicos fervorosos do norte da Itália, imigrados no início do século XX para o Vale do Canaã e para o Vale do Rio Doce, ambos ao norte do estado. Primogênita de 3 filhas, você perdeu o seu pai, Miguel Arcângelo Dalcomo, há 8 anos, e sua mãe, Orme Pretz Dalcomo, há 3. Suas irmãs, Elizabeth, jornalista, e Rosângela, advogada, trabalham e residem em Vitória com suas famílias, mas representam seus adorados pais nesta noite memorável. Durante as suas infâncias e juventude, você habituou seus pais com os repetidos manifestos de seu duradouro desejo, quase certeza de se tornar diplomata. Tal ambição também se revelava pela presença no seu quarto do mapa mundi ofertado por seu pai, com os locais que sonhava visitar, marcado por taxinhas coloridas. Essa vocação
era celebrada pelos seus pais como uma escolha justificada, porque a família tinha a tradição de advogados e juristas, seus pai, avô, tias, e pouca presença de médicos. E era para ela que você se preparava. Você se matriculou jovem adolescente na Aliança Francesa e na cultura inglesa e leu, em espanhol, que aprendeu como autodidata, toda a literatura latino-americana que atravessou o seu caminho. Cortázar, Garcia Marques, Sábato, um grande querido seu e do Cândido, Borges, Vargas Llosa. Ao sair com seus pais, você levava invariavelmente um lanchinho e um livro. Literatura de adolescente, romances, você gostava de escrever, inclusive poesias, secretamente. Com o tempo, a literatura preferida passaria a ser a latino-americana, além dos clássicos franceses, Baudelaire, Flaubert, sua xará, Marguerite Yourcenar, sendo a escritora francesa preferida. Você seguiu o curso clássico no Colégio Bennett, nosso país vivia a ditadura militar, e você, mais mocinha e madura um pouco, começa a considerar que talvez fosse mais útil à nação se a servisse como médica. Talvez já se expressasse aí a consciência de sua vocação para o cuidar. Assim foi aos seus 17 anos e meio que você chamou seus pais para a conversa na qual anunciou que não prestaria mais vestibular para direito, mas sim para medicina. Seu pai pragmático atalhou: mas como se você faz curso clássico e nunca estudou nem física nem química? Ao que você segura respondeu: já tratei disso tudo. Meus colegas me ensinarão essas disciplinas, enquanto eu lhes ensinarei português, história e geografia. Sua mãe, mais crédula e encantada com o discurso que se habituara a ouvir da menina Margarete, acalmou seu pai. Deixa, na primeira cafungada no formal, ela volta correndo para o direito. Mas isso não aconteceu. Você ingressou em 27º lugar para a Faculdade de Medicina na Santa Casa de Misericórdia do Espírito Santo e, trajada com seus jalecos de branco impecável, se sentiu a mais poderosa das jovens. Você concluiu, durante o curso médico, Nancy Littéraire e o Proficiency da cultura inglesa. Você nunca se arrependeu dessa decisão e nunca deixou de agradecer com profundidade e importância a aceitação pelos seus pais da sua decisão corajosa de mudança de rota. Você me disse isso muito emocionado. E quando eu lhe pedi, depois de algum tempo, que me dissesse quais eram os marcos da sua vida profissional, você não hesitou, esse foi o primeiro deles. Porque eu possivelmente não tivesse nenhum material, informação ou vivência que respaldasse a enorme certeza com que eu escolhi a profissão a que eu dedicaria todo o resto de meus dias. Tanto que, no seu memorial, você afirma com muita clareza: com 42 anos de formado, uma carreira pública ininterrupta e atividade médica, clínica, assistencial e de pesquisa, posso afirmar sem hesitar que devo à escolha da medicina, feita ainda no alvorecer da adolescência, o meu mais definitivo e acertado caminho. Lembrei de uma poesia de Hilda Hist. Olhei-me a mim como se tu me olhasses, e era como se a água desejasse escapar de sua casa, que é o rio, e deslizando apenas, nem toca a margem. Você foi casada com o carioca Cândido Mendes de Oliveira, professor, escritor, advogado, sociólogo, cientista político e membro da Academia Brasileira de Letras. Vários de nós tiveram o prazer do convívio com vocês e puderam se beneficiar dos encantos de um casal afetuoso, erudito e apreciador de bons momentos, belos lugares, boas mesas e amizades leais e duradouras. Foi para sua infinita tristeza, Margarete, e de seus tão numerosos amigos, que Cândido nos deixou em fevereiro deste ano. Ao seu curso primário no Colégio Angelorum, se seguiu outro colégio católico, o Divina Providência, e, posteriormente, o Colégio Bennett, até o 2º ano colegial, quando você cursou o pré-vestibular, já na cidade de Vitória. Na Escola de Medicina, após as cadeiras básicas, veio o encontro com a clínica e a imediata paixão pela semiologia e os primeiros plantões e monitoria. Você expressou sempre profundo respeito e gratidão por seus mestres, inclusive cita em seu memorial os professores José Moisés, seu patrono de formatura, e Jaime dos Santos Neves. Foram ainda obras de homenagem do acadêmico Newton Bethlen, os professores Rafael de Paula Souza e o professor José Luiz
Loureiro Martins, saudoso chefe da cadeira de pneumologia e seu maior incentivador para a especialidade. Aliás, concorrente à altura do professor Loureiro Martins foi Thomas Mann, autor de A Montanha Mágica. Você fez a leitura dessa obra grandiosa no 3º ano da faculdade, ao mesmo tempo em que dava seus primeiros passos na cadeira de pneumologia. Ela foi determinante na sua escolha na área de atuação médica e a que se dedicaria. Você me contara isso, mas foi atuando como debatedor de sua bela conferência A Tuberculose e a Literatura, feita em uma sessão do Centro de Estudos do Instituto Oswaldo Cruz, que penso ter ouvido essa sua declaração feita publicamente pela primeira vez fora da BL, naturalmente. Foi lá que descobri uma outra paixão comum, o Memórias de Adriano, escrito por sua xará Marguerite Yourcenar durante 27 anos. Diante disso, os Buddenbrooks, que deram o prêmio Nobel a Thomas Mann, e levou longos 3 anos em sua redação, parece escrito muito rapidamente. Tudo é relativo mesmo, Cláudio, não é? Você disse. De retorno ao Rio de Janeiro, para o último ano da faculdade, você cursou o internato no Hospital Souza Aguiar, em rodízio pelo serviço de clínica médica e especialidades, e foi admitida ali pelo tradicional período de 1 ano no concurso no serviço de emergência da antiga Suzene. Aprovada para a residência médica em clínica médica e pneumologia no Hospital Rafael de Paula Souza, você viveu de 79 a 81, um período de feliz convivência e ensinamentos com outros mestres que você também reverencia, entre os quais Germano Gerard e o grande cirurgião acadêmico Jesse Teixeira. Em 1981, você prestou concurso para o Ministério da Saúde, sendo lotada por opção no mesmo hospital e se tornando membro da equipe médica no serviço de pneumologia. Você passou o ano de 85 em estágio em um dos prestigiados serviços de doenças respiratórias do Reino Unido. Quando retornou da Escócia, no início de 86, foi designada chefe de clínica no hospital que se encontrava em processo de transformação para um hospital geral. Assumiu em seguida a direção médica do hospital, nomeada pelo Dr. Roberto Santos, ministro do Estado da Saúde, honorário desta casa. Você reverencia o professor Germano Gerard, então diretor da pneumologia sanitária do Ministério da Saúde, com quem você trabalhou por mais de 20 anos, inclusive como assistente de sua clínica privada, como um grande mentor, incentivador, mestre e amigo. Você acompanhou os concursos para médicos de outras especialidades para os novos serviços do hospital e conheceu outros colegas que marcaram a sua trajetória. Cito aqui os acadêmicos Luiz Bethlen Dantas do Amaral e Ana Lídia Pinto do Amaral, e outros, atribuindo a eles o sucesso e acerto da seleção de profissionais para a abertura da maternidade. Outra iniciativa inovadora de sua gestão no hospital foi a implantação de um serviço para assistência à AIDS, cuja endemia se associava predominantemente às doenças respiratórias, em particular a tuberculose. O serviço, criado por sua coordenação, permaneceu por longo tempo um dos maiores em número de pacientes matriculados no estado do Rio de Janeiro. Em 1992, você foi transferido a convite do professor Germano Gerard para o jovem Centro de Referência Hélio Fraga, de cuja equipe de fundação você participara. A implementação do Centro de Referência na década de 1980 visou fortalecer o ensino e a pesquisa no âmbito das pneumopatias de interesse sanitário, em particular a tuberculose. Você seguiu em 1981 o curso anual nacional de especialização em pneumologia oferecido pela Fiocruz, do qual se tornou docente, função que desempenha até hoje. Em 94, você elaborou um projeto de estudo randomizado no Rio de Janeiro e São Paulo para a determinação da efetividade de diferentes esquemas de tratamento para a tuberculose. Com financiamento do Ministério da Saúde e da Fundação Rockefeller, você foi aceita para o doutoramento na Escola Paulista de Medicina, sendo recebida com fidalguia e orientada pelos professores Miguel Bogossian e Adalto Castelo. Sua tese foi aprovada com laude pela extensão e relevância do trabalho. No início dos anos 90, e com o aumento da importância da epidemia da AIDS e de sua associação com a tuberculose, você foi chamada a integrar grupos de estudos brasileiros e internacionais e a prestar consultorias para as organizações Pan-Americana e Mundial da Saúde, que mantém até hoje.
Você teve, na época, um projeto de educação em infecção pelo HIV e tuberculose, o primeiro de porte no país, aprovado e financiado pela World AIDS Foundation, que capacitou durante 2 anos médicos de serviços em várias capitais do país. 4 anos de atividades como staff do Serviço de Pneumologia do Hospital São Vicente de Paulo, na década de 1990, permitiram a você a convivência com outros acadêmicos, Rui Haddad, Henrique Murad e Carlos Alberto Basílio de Oliveira. Você já estava por perto. Em 1997, você coordenou a implementação do ambulatório multidisciplinar de referência, visando atender e estudar casos mais complexos de tuberculose e outras micobacterioses, e exerceu a sua chefia até novembro de 2008, sendo então convidada pelo secretário de Vigilância em Saúde, Dr. Gerson Pena, e nomeada pelo ministro de Estado da Saúde, acadêmico professor José Gomes Temporão, para a direção do Centro de Referência em 3 de dezembro de 2008. Você julga que celebrar este ano os 25 anos de criação desse ambulatório de referência seja também um dos marcos do seu peregrinar na medicina. O ambulatório de referência e pesquisa é campo prático de assistência a pacientes portadores de situações complexas de tuberculose, micobacteriose em geral, associadas a AIDS, transplantes de órgãos e outras situações clínicas, como fórum de treinamento em serviço para os alunos de pós-graduação da PUC, do Rio de Janeiro, da qual você é docente desde 2002, e estágio para médicos e outros profissionais da Fiocruz, universidades e serviços do SUS de vários estados do país e para a Associação Médicos Sem Fronteira. Durante o seu mandato na coordenação do Centro Hélio Fraga, você conduziu o processo de transferência do centro para a estrutura da Fiocruz no mandato de nosso confrade acadêmico Paulo Marchiori Bussa, como presidente da Fundação, a quem você também é grata. Sua gratidão, aliás, o fraterno reconhecimento e os laços afetivos criados com que atravessaram sua trajetória profissional são traços quase definidores de sua personalidade. Você fez ainda relatos e apresentações importantes fora do país, a convite, como a no simpósio da Fundação Mundial de SIDA, no Instituto Pasteur, em Paris, em 2003, e o encontro visava a apresentação dos 10 melhores projetos financiados pela Fundação na década anterior e selecionados para registro do término da missão da Fundação, com a participação dos professores Luc Montagnier e Robert Gallo. O seu projeto de educação em AIDS e TB foi um deles. Em 2002, você foi eleita presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia para o biênio 2023-2024, substituindo a professora Irma de Godoy, aqui presente. Estou prestes a interromper o meu esforço de tentar ser exaustivo na descrição de seus feitos importantes e pular para tempos mais recentes. Mas antes quero dizer que esse encontro com os prêmios Nobel Luc Montagnier e Françoise Barré-Sinoussi e com o seu meio conterrâneo Robert Gallo também integra a lista dos momentos que julga memoráveis em sua trajetória profissional. Desde o surgimento da pandemia da Covid-19, você participou pela Fiocruz do grupo médico que assessorou o ex-ministro da Saúde, Dr. Luiz Henrique Mandetta. A partir de então, foi convidada para prestar informações científicas sobre a pandemia e sua evolução. Ao longo dos últimos 2 anos, você concedeu centenas de entrevistas em canais de imprensa escrita e falada, brasileira e internacional, sempre com o objetivo de fornecer uma visão realista e com base nas evidências científicas e esclarecer a população muitas vezes desinformada e confusa pelo extraordinário número de falsos conceitos e informações disseminadas durante a pandemia. Você foi convidada para o jornal O Globo para escrever como colunista semanal em A Hora da Ciência, função que continua exercendo. Os 150 textos dessa participação e de outras geraram, uma seleção dos 150 textos dessa participação e de outras geraram o livro lançado em dezembro de 2021, Um Tempo para Não Esquecer, a visão da ciência no enfrentamento da pandemia, do coronavírus e o futuro da saúde. Quero acrescentar aqui a minha experiência pessoal na nossa interação naqueles momentos iniciais. No início da pandemia, não demorou para que, assustados pela contagiosidade e letalidade da doença e falta de tratamento específico, colegas se deixassem impressionar por propostas de terapias
sem respaldo em evidências científicas, que, além de não se mostrarem eficazes, logo se revelaram capazes de gerar eventos adversos graves em pacientes fragilizados pela doença. O reposicionamento de fármacos é um capítulo da ciência médica que requer estudos clínicos e não pode se basear em intuições ou vontade de ajudar ou de fazer alguma coisa. Instados por nosso confrade, o ministro José Gomes Temporão, compusemos um grupo de 10 colegas, 8 médicos, 4, agora 5, da Academia Nacional de Medicina, para escrever sobre o que se conhecia no momento, especificamente sobre o reposicionamento da cloroquina para o tratamento da Covid-19 e alertando para os riscos da adoção de tal estratégia terapêutica na ausência de ensaios clínicos. Era maio de 2020 e a nota, como nós a chamamos, foi publicada nos sites do Instituto Questão de Ciência e da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, atualizada em setembro de 2021, após o desfecho dos estudos de fase 3 que nos davam razão e incorporada oficialmente aos documentos da CPI da Covid. De todos nós, você se tornaria a profissional médica que passaríamos a ver mais frequentemente nas mídias comprometidas com a divulgação das informações apropriadas, discorrendo sobre todos os aspectos aos quais queríamos que a população tivesse acesso. Você encantou e tranquilizou a todos com sua presença segura e informada e o jeito delicado e elegante com que passa informações corretas e confiáveis. Em se tratando de pandemia, Margarete Dal Como se tornou, muito rapidamente, figura reconhecida em todo o país, como imagem do conhecimento e credibilidade. Pudemos testemunhar sua coragem e determinação quando foi preciso discordar de medidas e recomendações equivocadas para o enfrentamento da pandemia em um país que responde por 10,5% das mortes por Covid no mundo, tendo somente cerca de 3% da sua população. Somos o 14º país de 193 em mortes por habitantes. Margarete, você lutou com energia e bravura para diminuir o impacto calamitoso da pandemia em nosso meio. Surpreendeu-me constatar que a notoriedade que você adquiriu e a visibilidade que alcançou na mídia, assim como o gratificante reconhecimento que passou a ter nas ruas, não corresponderam a um dos marcos da sua carreira médica e acadêmica que pedi que você repertoriasse. Eu estou convencido de que isso indica que foram a sua generosidade e desprendimento que moveram suas ações contra a pandemia. Antes do fim, queria reproduzir aqui, em sua homenagem, uma das belas poesias de Adélia Prado sobre as mulheres. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombetas, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo, cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos, dor não é amargura, minha tristeza não tem pedigree, já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu 1000 avô. Mulher é desdobrável, eu sou. Hoje à tarde, preocupada com que a noite de hoje fosse linda como está sendo, você me relatou todas as tarefas que ainda cumpria, sem parar de chorar. A boa notícia para Vossa Excelência é que, por fim, é chegada a hora das boas-vindas da Academia Nacional de Medicina a um novel acadêmico, e isso pela 676ª vez. Acadêmica e confrade Margarete Dal Como, sede bem-vinda a esta casa. Obrigado, acadêmico Cláudio Ribeiro, por saudar nova membro titular. Convido a acadêmica Margarete Dal Como para que a mesma pronuncie seu discurso de posse.
excelentíssimo presidente Francisco Sampaio, ex-presidente dessa casa, professor Novelino, Jorge Alberto Costa Silva e professor Belfort, doutor Sidney Sanches, presidente do Instituto dos Advogados do Brasil, meu grande amigo Mirval Pereira, presidente da ABL, minha presidente Irma de Godoy, a quem eu terei a honra de suceder, em nome de quem eu cumprimento todos os demais membros, meu grande amigo Renato Giannini, presidente da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência. Eu gostaria de iniciar essa locução, querido presidente, dizendo que, sem dúvida, nosso maior amigo e maior algoz, nesse oxímoro quase paradoxo, é nossa consciência. E é sobre essa dualidade fértil e inquieta que tenho a honra de me dirigir a esse egrégio plenário que me recebe hoje com essa generosidade. A trajetória do parkour acadêmico até chegar a esse momento é densa, difícil às vezes, plena de descobertas nessa casa, a mais antiga, quase bicentenária, e que até o momento acolheu, como disse o professor Cláudio, 676 médicos apenas, cujo conjunto tem a nobre tarefa de assessorar o Estado brasileiro em questões relevantes de saúde. Sem dúvida, sou admitida nessa casa pela generosidade dos senhores acadêmicos em momento muito especial de nossa história contemporânea. Após quase 3 anos da pandemia da Covid-19, mais do que qualquer retórica ou reflexão teórica sobre a magnitude do que vivemos, sofremos, aprendemos e criamos, sabemos que esse corte no tempo, como definiria no sentido de Arnold Toynbee, exige intervenções corajosas, inovadoras, globais, regionais, nacionais, sobretudo para proteger os mais necessitados, para os quais a ciência, a saúde pública, a assistência e os movimentos sociais podem contribuir decisivamente. Nesse sentido, o privilégio que ora me outorgam de me manifestar em nome, sob a égide da Academia Nacional de Medicina, e seus princípios basilares me inspiram e instigam. Michel de Montaigne, em seus ensaios, nos diz que nos é estranho, tudo que nos é estranho parece barbárie. Terêncio, o grande romano, replicaria atualíssimo hoje: homem sou, e tudo que é humano não me é indiferente. São estranhos os tempos que vivemos, presidente Sampaio. Ebulição no mundo científico, choques, surpresas, descobertas e decepções. Penso muito em como Darcy Ribeiro, que tão bem conheceu e entendeu a complexidade do Brasil, ou Gilberto Freire, descreveriam esse momento. A cadeira 12, que me acolhe nesse momento, é profícua e diversa desde sua criação. Pedro de Almeida Magalhães, o seu patrono, fluminense do Vale do Café, no final do meio do século XIX, falecido em 1909, teve vida curta e ilustre. Foi o acadêmico de número 193, eleito aos 34 anos de idade. Fez de sua curta vida um conjunto de conquistas e, entre seus feitos e estudos aprimorados por 3 anos na Europa, foi clínico de primeira grandeza, adquirido a cátedra da Faculdade Nacional de Medicina. Sua memória na admissão nesta casa, ruídos e sopros cardíacos, foi seminal. Travou polêmica célebre com Miguel Couto sobre a natureza do sopro na insuficiência aórtica, apurando a ausculta cardíaca, as minúcias exegéticas. Deixou-nos uma obra importante, O Coração no Beriberi. Ao avaliar seu conhecimento propedêutico, o grande professor francês Potin disse: il connaît bien son affaire. Raul Pitanga Santos, também nascido ao final do século XIX, pernambucano, de boa cepa, foi criador e fundador do Serviço de Proctologia da Fundação Gafré, da Cruz Vermelha e da Faculdade de Ciências Médicas, onde lecionou até a idade da aposentadoria compulsória. Edgar Magalhães Gomes, fluminense de Petrópolis, plasticamente uma figura de Modigliani, como definiu seu sucessor na cadeira 12, José Augusto Aguiar, meu conterrâneo, formado pela Universidade do Brasil e eleito para essa casa em 1945, ao final da Segunda Guerra, sob a presidência de Antônio Austrégésilo, presença marcante na Escola Médica Brasileira, saudado por Deolindo Couto, presidiu-a entre 75 e 77. Foi o acadêmico responsável pela confecção dos painéis do Salão Nobre pelo pintor Castellani.
a despeito de algumas resistências de acadêmicos à época. Chefe das enfermarias 9 e 22 da Santa Casa e titular da Souza Marques, presidiu a Sociedade Brasileira, teve longa vida, falecendo aos 85. José Augusto de Aguiar, capixaba como eu, nascido em 24, foi filho do mais jovem governador eleito no Espírito Santo, foi nefrologista de escola. Eleito para essa casa em 76, presidiu a Sociedade Brasileira de Nefrologia, era esportista, exímio nadador e velejador, honrando sua origem na Ilha de Vitória. Médico e intelectual respeitado e muito querido por seus pares. Rui João Marques, gastroenterologista, nasceu em 17 no Recife, de uma família de médicos tradicional e de escritores, herdando desse amálgama cultural um pouco de múltiplos talentos de professor, escritor apurado, participando de diversas sociedades médicas literárias. Entre suas obras, eu citaria um registro para o seu Casagrande Senzala, Gilberto Freire e a Medicina. Faleceu em 93 e foi aqui recebido pelo meu saudoso mestre na Fiocruz, o professor José Rodrigues Coura, com a memória sobre esquistossomose maçônica urbana. Oswaldo Luiz Ramos, paulistano nascido em 28, formado pela Escola Paulista de Medicina, hoje Universidade Federal de São Paulo, nome icônico, que aprendi a admirar nos anos que ali passei, onde, aliás, fui recebida com a maior cordialidade e fidalguia. A escola passei a olhar de modo especial, por ser também um pouco a minha alma mater. Editor do livro Atualização Terapêutica, o professor Oswaldo Ramos, hoje já livro na 30ª edição, até a 19ª conduziu pessoalmente, em 99, no ano do seu falecimento, a edição da mesma obra. Tive a honra de participar de vários capítulos no livro do professor Oswaldo Luiz Ramos, até a última edição de 2021. Professor Oswaldo Ramos deixou uma legião de alunos e professores, sempre pautado na firmeza e justas considerações. Sucedo na cadeira 12 um grande médico, um grande professor, pai e homem de grandeza. Quando procurei uma das filhas do professor Azor de Lima, colega Maria Marta, para comunicar que sucederia o nosso saudoso professor Azor, seu pai, fiquei muito sensibilizada pela calorosa acolhida que recebi, no mesmo calor humano e elegância que marcava seu pai. Professor Azor de Lima, meu antecessor, nasceu em 34, na pequena Ituverava, em São Paulo. Foi aqui recebido em 2001 e teve participação ativa e profícua durante seus anos acadêmicos. Convicto de que todo homem tem que escrever livro, plantar árvores, ter filhos, plantou muitas. Escreveu Pediatria Essencial, com 5 edições publicadas. Teve 4 filhas, Maria Marta, Ana Rosa, Patrícia e Ana Beatriz, que lhe deram vários netos. Curiosamente, sempre alertando suas meninas de que, desde criança, de que o mundo é dos homens e que estas deveriam buscar o seu lugar profissional no mundo. Deu certo. O professor Azor foi um vitorioso, inclusive na formação de suas filhas. Professor Azor, que sempre disse que herdara a perseverança na luta de seus antepassados mineiros e paulistas, carregava também uma nostalgia pelo Rio de Janeiro, que o recebera aos 18 anos de idade, onde se graduou e construiu sua sólida carreira universitária até professor titular de pediatria. Cuidou de muitos de minha geração, amigos e hoje clientes, que certamente que a ele se referem com os predicados humanos aos quais aqui aludi nessa homenagem, que certamente é muito modesta frente à relevância, à sua relevância no cenário médico brasileiro. Dentre suas muitas histórias, uma que merece registro é a fé. Dos 4 a 5 anos, teve tifo. Suas irmãs se reuniram em reza para uma freira, Marta Chambon, que estava sendo beatificada à época. De repente, uma delas grita: uma mulher me disse que ele ficaria bom e que, quando crescesse, iria curar outras crianças. Deu certo. A pediatria não foi por acaso. Agradeço profundamente a acolhida de sua viúva, Dona Aparecida, e de suas filhas, Maria Marta, hoje diretora da Faculdade de Medicina da Unirio, Ana Rosa, Patrícia e Ana Beatriz. Evocar as próprias memórias não seria adequado para mim, após o discurso generoso, simpático, caloroso, com o qual me honra meu padrinho nesta recepção. Porém, me permito lembrar
aquela menina curiosíssima, que, ao mesmo tempo em que colocava pinos coloridos no mapa-mundi, no quarto, dizendo temporã, que seria diplomata e conheceria o mundo, preservava a seu jeito reservado um jeito de olhar o outro e de cuidar. Ali já estava a médica, que, ao tomar a decisão, na tomada de consciência do fim da adolescência, para a surpresa dos pais, jamais teve qualquer momento de hesitação. O acadêmico e meu grande amigo José Camargo escreveu no pós-fácio do meu livro que a medicina agradece o que a diplomacia brasileira perdeu. O acadêmico Gilberto Schwartzman, que me entrega o diploma, compartilha comigo o gosto definitivo pela literatura. Podemos dizer, Leonor me perdoe, que temos essa bigamia. Gostamos de medicina e gostamos de literatura. Nesta casa, que congrega um fértil terreno gaúcho, de cuja cepa vem igualmente Paulo Bus, José Camargo, esse que há muito tempo nos inspira, pneumologistas, cirurgiões e seus seguidores e alunos. Graduou-se em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui especialização em oncologia na Middlesex University College na Holanda, doutorado em farmacologia. O professor Gilberto Schwartzman tem um currículo que eu vou poupá-los, porque consta do site da Academia de Medicina e, portanto, seria absolutamente justo, sem dúvida, mas exaustivo para aqueles que nos ouvem, e ele sabe que, por justiça, eu não devo fazê-lo. É professor pesquisador do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Professora Vera estimula seus alunos em todos os sentidos. Professor Gilberto Schwartzman, de quem me tornei grande amigo, como de sua esposa Leonor, é escritor prolífico de ensaios e de ficção e de peças de teatro. Uma última de grande sucesso, ensaiada no Rio Grande do Sul. Nos presenteia, entre outros livros recentemente publicados, com Max e seus demônios, que fazem dos meus pobres demônios meros amadores da geografia humana. Junto à sua querida Leonor, são um presente de amizade e de inspiração para a minha vida. Obrigada, acadêmico Gilberto, por ter me tornado membro dessa casa. A comissão de acadêmicos que me introduz nessa casa, mais do que me honrar, revela a grandeza do nosso obstinado compromisso com a saúde e a cidadania brasileiras. Daniel Tabac, esse é uma inspiração. Na vivência de tantos anos e pacientes juntos, o aguilhão de um diagnóstico grave, o limite, o limiar tênue da vida e da morte, sendo pensada por Daniel sempre, como dignificá-la. Sempre brilhante, como dizem seus colegas de turma, muitos dos meus amigos, Daniel foi aprovado em primeiro lugar para o curso de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi por isso agraciado com vários prêmios, graduou-se em 79 e concluiu residência médica. Foi aprovado nos todos os visa qualifyings que ele fez, que são muitos, foi aceito no programa latino-americano para treinamento da Universidade de Miami, na Flórida, especializou-se pelo Jackson Memorial Hospital, em Miami, formou-se em oncologia pela Washington University School of Medicine, recebeu várias honrarias. Daniel foi, sobretudo, ao voltar para o Brasil, convidado para chefiar o serviço de transplante de medula óssea do Instituto Nacional do Câncer. Foi talvez o mais jovem acadêmico admitido nesta casa. Em setembro de 87, Daniel participou do atendimento às vítimas do acidente com Césio 137 em Goiânia. Isso não é pouca coisa. Em 92, coordenou os estudos que realizaram o primeiro transplante autogênico de precursores hematopoéticos de sangue no Brasil e iniciou, assim, estudos visando o estabelecimento do primeiro banco de sangue umbilical no nosso país. Devemos ao acadêmico Daniel Tabac e seus colaboradores a criação de um banco de doadores voluntários de medula óssea. É membro de várias revistas e, portanto, obrigada, Daniel, por ser meu amigo especial. E eu lhes digo, quem subiu o Monte Kilimanjaro até o pico, colocou uma bandeirinha com a galhardia e a disciplina com que Daniel fez, é sempre inspiração para tantos alunos, seguidores, pacientes e amigos que só lhe querem bem. Obrigado, Daniel. Eliette Busquela, membro também de minha comissão, tem a determinação serena das mulheres que pensam e que sabem o que querem. Perspicaz,
elegantíssima, sensível, cosmopolita. Graduou-se em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Fisiologia também pela UFRJ. Sua carreira científica se inicia no Instituto de Biofísica Carlos Chagas, após o que parte para o Departamento de Physiology and Biophysics na Universidade de Lund, na Suécia. Em 87, inicialmente como professora visitante, e mais tarde, após seu exame de docência, como professora associada. É professora titular da UERJ, no Rio de Janeiro, e coordena a parte clínica do curso de pós-graduação em Fisiopatologia Clínica, é diretora de tecnologia e cientista do nosso estado, da FAPERJ. Integra o corpo editorial de várias revistas Eliette, não vale que eu cite todas, porque são muitas, e faz parte da Academia Francesa de Medicina, foi consagrada como a primeira mulher brasileira na história a lograr esse título, lembrando que a Academia de Medicina Francesa, fundada em 1820, é a agremiação mais antiga e mais tradicional desse gênero no mundo. Obrigada, Eliette, por sempre ter sido minha amiga desde que comecei a frequentar a Academia Nacional de Medicina. Paulo Niemeyer, esse grande amigo, a quem eu jamais chamei de Paulinho, como muitos o chamam carinhosamente, é cirurgião de escola. Vem da escola de seu pai, o também acadêmico e professor de gerações, Paulo Niemeyer. Graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal, a seguir iniciou sua residência em neurocirurgia na Clínica Cirúrgica Dr. Paulo Niemeyer, na Casa de Saúde Dr. Eiras. Dedicou seu primeiro ano de residência ao estudo da neurologia e neuroradiologia no National Hospital for Nervous Diseases, Institute of Neurology, na Universidade de Londres, onde estagiou como pós-graduado, fellow pós-graduado. Foi nomeado chefe do Serviço de Neurotomografia, ainda muito jovem. Ao final de 79, foi nomeado diretor do Instituto de Neurocirurgia da Santa Casa de Misericórdia. Hoje, Paulo Niemeyer dirige com sucesso, como todos sabemos, o Instituto do Cérebro Paulo Niemeyer e é membro do Conselho da Fundação de Câncer. Paulo é escritor refinado, esteta, a revelar sua grande densidade intelectual. Seu livro Labirinto do Cérebro é obra que merece ser lida com prazer assegurado, pela densidade dos registros e pela prosa bem articulada. Paulo foi admitido na Academia Brasileira de Letras com justiça recentemente. O acadêmico Paulo Buss, meu colega na Fundação Oswaldo Cruz, o presidente com o qual eu fiz a passagem do órgão que eu trabalhava para ser incorporada à Fiocruz, eu chamaria de embaixador da saúde. É muso inspirador de consciência crítica e de bondade. Graduou-se em Medicina na Universidade Federal de Santa Maria, é mestre em Medicina Social pela UERJ, residência médica, especialidade em pediatria, em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública. Paulo foi presidente da Fundação Oswaldo Cruz em 2 mandatos, foi diretor da Escola Nacional de Saúde Pública, foi vice-presidente, criou o Canal Saúde, hoje um órgão reconhecido de televisão destinado à difusão de informações e educação em saúde. Assumiu em 2008 a presidência da Federação Mundial de Saúde Pública, a mais importante associação de saúde pública no mundo. Foi presidente da Associação Latino-Americana, foi fundador e primeiro secretário executivo da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, hoje a maior sociedade científica de saúde pública da América Latina. Paulo é consultor habitual da Organização Mundial da Saúde, Pan-Americana da Saúde, National Institute of Health, Instituto Pasteur, International Development Research Center, Canal Futura e de diversas universidades, fazendo desse gaúcho de Santa Maria um verdadeiro globetrotter da saúde pública. Obrigada, acadêmico Paulo Buss, por me receber na Fiocruz. Foi, afinal, consigo que eu coordenei o processo de incorporação à estrutura e que me empossou como sua primeira diretora. A trajetória do professor José Pestana Medina, singular, conforma uma biografia que seguramente merece estar no panteão dos brasileiros determinados e vitoriosos, no sentido do que nos ensina Gilberto Freire. Honra, mais do que a qualquer médico, honra um cidadão, na melhor acepção da palavra, de alguém que, numa sociedade tão marcadamente desigual como a nossa e excludente, encontrou seu lugar com determinação e hoje dirige o maior serviço de transplantes renais do mundo.
Graduou-se em Medicina pela Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, depois de ter exercido a profissão de torneiro mecânico, entre 16 e 19 anos, e de técnico de laboratório para suportar todo o seu curso de graduação. Após a obtenção do seu título de doutor em medicina pela disciplina de nefrologia em transplante renal, concluiu 2 cursos de pós-doutorado, um na área clínica, na Cleveland Clinic, nos Estados Unidos, e outro na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Após seu retorno ao Brasil, reassumiu a liderança na Unifesp e, desde então, participa de todo o processo de consolidação legal e logística dos programas de transplante de órgão no Brasil. O professor Medina tem um vastíssimo currículo. Em 2004, foi eleito Fellow do Royal College of Surgeons da Inglaterra, baseado na dimensão da sua atividade no transplante de órgãos. Em 2012, foi professor visitante convidado da Universidade de Harvard, onde conheceu o professor Joseph Murray, Prêmio Nobel de Medicina, que fez o primeiro transplante renal em 54. Vale ressaltar que o professor Medina, titular, como eu disse, de nefrologia, desenvolve trabalho voluntário em diversas comunidades, inicialmente na assistência à saúde de índios no Xingu, seguido por mais de 30 anos de atividade clínica na cidade de Pauaçu, em São Paulo. Seu trabalho voluntário foi reconhecido diversas vezes, tendo sido premiado com títulos de cidadão honorário paulistano, de Salvador e baiano. Desenvolve atividade de tutoria, e o professor Medina, devo dizer-lhe, já era uma figura icônica em admiração quando o conheci na época do doutorado na Escola Paulista de Medicina. Natalino Salgado, reitor da Universidade Federal do Maranhão, esse presente que o convívio nessa casa me deu a conhecer e com quem converso, troco tertúlias, como se nossa prosa fosse já amadurada sob a inspiração da poesia de seu conterrâneo Ferreira Goulart. Mestre em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo, na mesma instituição concluiu seu doutorado, especializou-se em clínica médica, é professor titular do Departamento de Medicina do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Maranhão e seu reitor já em 2º mandato. Fundador e primeiro presidente da Sociedade Maranhense de Nefrologia, foi diretor-geral do Hospital Universitário, sagrou-se eleito reitor por 2 mandatos que exerce ainda nesse momento. Membro da Academia Maranhense de Medicina, do Instituto Histórico Geográfico Maranhense, é membro de diversas associações, leitor muito qualificado de meus artigos, inclusive, tenho a honra de tê-lo como meu leitor e comentador. O acadêmico me honrou recentemente ao me pedir o prefácio do seu último livro, Janelas de um Tempo de Incerteza, com crônicas que merecem ser lidas e relidas. Muito obrigada, professor Natalino, por fazer parte da minha introdução nesta casa. Quem dera fora possível ter uma espécie de comissão de frente, na qual eu pudesse incluir tantos outros acadêmicos que me ajudaram e confiaram nos seus mais diversos estilos. José Carlos do Valle, que, propiciando já tradicionais jantares no Yacht Club, nos dá sempre a chance de descontraídamente nos apresentarmos. É um belo defensor dos candidatos. Antônio Egídio Nardi, que desde sempre teve uma palavra de estímulo quase terapêutica. Ouvir o Nardi é um privilégio. Professor Basílio e professor Orlando Marques Vieira e seus conselhos de quem conhece essa casa, professor Novelino, como quem conhece mais ainda essa casa. Minha gratidão eterna a todos os seus conselhos e comentários e críticas que recebi ao longo da campanha. José Gomes Temporão, ex-ministro da Saúde, também meu colega da Fiocruz, devo registrar a sua grandeza e generosidade, além da eficiência com que exerceu o seu cargo de ministro da Saúde, tendo tido um gesto absolutamente inaudito numa reunião de ministros ocorrida na China há alguns anos, quando exercia seu cargo de ministro, me telefonar e me dizer: você é que vai no meu lugar, você conhece esse assunto melhor do que eu. Eu disse, mas a reunião só tem ministros. Ele disse, eu estou lhe dizendo que você vai na reunião no meu lugar. E, ao chegar na China, né, me causou assim, uma certa espécie, ser recebida por uma comitiva, e eu disse, mas eu não sou ministro. E os chineses, naquele jeito chinês de ser, disseram, se a senhora está aqui como ministro, a senhora é ministro. E assim, lá fui eu representando o ministro Temporão. E o meu padrinho que me recebe? Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, meu colega, marido da minha querida colega também, Patrícia Brasil,
exemplar, tem sua formação em mestrado obtido no Diplôme des études de recherche en biologie humaine e doutorado, um doutorado d'État em biologia humaine pela Universidade de Paris, Pierre e Marie Curie, e pós-doutorado no Instituto Pasteur. Quando de sua candidatura, a Academia Nacional de Medicina apresentou uma monografia intitulada Otimização da infecção experimental de primatas por Plasmídio falciparum para a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas antimaláricas. Cláudio trabalha há muito tempo em busca de uma vacina para a malária. Nobre tarefa. Eleito para essa casa em 2010 como o 6º acadêmico mais jovem à ocasião, hoje, o acadêmico Cláudio Ribeiro preserva uma curiosidade permanente que lhe confere a juventude para manter seus programas e pesquisas com dedicação e sucesso, como os seminários La Vérandine, que coordena há 25 anos, reunindo pesquisadores sêniores e júniores, em profícua comunhão e consistente produção científica. É um esteta minuciosíssimo. Um dia, estando eu em Cartagena, me pediu que lhe trouxesse um barquinho de presente para a sua coleção. Eu nunca vi essa coleção. Espero que nele, Cláudio, você navegue com seu belo imaginário por muitos mares em sua vida, em nossa vida. Tornamo-nos amigos, frequentamos nossas inquietações, sejam de natureza científica ou existencial. Me permitiu conhecer sua generosidade e abertura de espírito e fazer um amigo, mais do que um confrade, para a vida. Obrigada, Cláudio Ribeiro, por me receber nessa casa, na materialização de um sonho com o qual confiou e me estimulou, com dolo, cuidado e muita sabedoria. Nosso país continental, homogêneo apenas pela língua e diverso em seus sotaques, culturas e costumes, gigante de 213 milhões de pessoas para cuidar mais do que contar e cuja população envelhece, nos alerta. Seremos um país de mais de 15% da população com mais de 60 anos em pouco menos de 2 décadas. Portanto, as linhas de cuidado necessariamente deverão estar voltadas para essas faixas etárias. Os dados são sempre exponenciais no Brasil, entre nós. O país que é capaz de realizar quase 150 mil procedimentos cardíacos por ano e que durante a pandemia se reduziu apenas para 40 mil, hoje enfrenta cerca de 60 mil pessoas com doenças crônicas ou agravadas, consequentemente a Covid-19, à espera de procedimentos. Terminaremos 2022, ano em que poderíamos estar apenas celebrando o centenário da Semana de Arte Moderna de 22, com um excesso de luto e um desafio dos milhares de brasileiros com sequelas da Covid longa a exigir reabilitação para a retomada de suas vidas. Acentuar a relevância de cada descoberta promissora nessa curva de aprendizado absolutamente inédita pelo aluvião de informações que vivemos foi um desafio que se iniciou em março de 2020 e que perdura até o presente momento por força da exigência e do rigor que regem a nossa prática. O que foram, portanto, descobertas e desigualdades, tema desafiador que me imponho a tecer algumas considerações. Ao reiterar com insistência a relevância de adoção de boas práticas e desconstruir o discurso não fundamentado cientificamente. É desigualdade, sim, alimentar a dinâmica epidemiológica cruel do processo pandêmico no nosso país. Situar historicamente a pandemia e o percurso desse processo, seus começos, as perplexidades, os percalços, em vários momentos, perto do intransponível, a descoberta e a adoção de soluções. Contextualizar o cenário em consonância com a sua realidade planetária, em uma perspectiva permanentemente atualizada e, sobretudo, humanizada, tem-nos sido exigência diária há quase 3 anos. Podemos considerar que o verdadeiro início do século XXI se deu agora, diante dos dias inauditos desde a declaração da Covid-19 como pandemia em 11 de março de 20. No cerne de nossa atuação, convivemos desde o início com uma tensão desnecessária, porque deseducadora, injusta no que contaminara desde o início os mais vulneráveis e evitável, se nosso processo civilizatório houvesse respeitado a comunidade científica brasileira que, de modo consistente e pujante, desde os primórdios da epidemia, entre nós participou, publicou e produziu conhecimento.
Se somos hoje o 10º país em publicação entre a avalanche de quase 200 mil referências sobre o Covid-19, ora existentes em diferentes domínios, desde a medicina, sociologia, economia, entre outros, mostra que as instituições brasileiras, leia-se, universidades federais e estaduais, Fiocruz, Instituto Butantan e organizações privadas, estiveram à frente de modo consistente, produzindo conhecimento, estudos em colaboração com prestigiosos grupos internacionais. Celebramos, sim, o feito humano mais extraordinário das últimas 2 décadas, que foi o surgimento das vacinas no campo propositivo das descobertas. Estudos de fase 3 e de vacinas de grande qualidade tiveram o Brasil como palco. Esse cenário, infelizmente, não propiciara as encomendas tempestivas de vacina, prevendo cobrir a nossa população. A desigualdade, de novo, esteve como seiva nutridora ou fio condutor contra a defesa da ciência, a luz que se lança sobre as sombras nefastas do obscurantismo e da negação. No fundamento, a teoria e a prática, bem como uma nova linguagem adquirida, desde medidas não farmacológicas, achatamento de curvas, máscaras boas, habitat natural de animais silvestres, doenças zoonóticas, senso ecológico, tratar melhor o planeta, era quase uma nova linguagem incorporada por todos nós, médicos e não médicos. Não há mérito especial algum em defender medidas apoiadas em estudos e pesquisas avaliadas por instituições de alta confiabilidade e argumentos objetivos com a segurança dos que acreditam na visão científica dos fatos. É isso que aprendemos desde o nosso nascimento com a educação de princípios de olhar o outro e que a universidade aprimora ou degenera. Na potência dos argumentos hoje, um olhar prospectivo nos impulsiona a aprender mais sobre o que nos reserva o futuro. Podemos pensar em um modo de ser médico brasileiro nesse contexto? O nosso médico do futuro, necessariamente, após essa experiência, com esse excesso de inputs, vindo da interação única com os pacientes e de tudo que vivemos, fica claro que precisamos de uma estrutura de acesso, desde a rede mais capilar do SUS, como uma formação a exigir das universidades a ousadia de rever, refazer e realinhar conceitos. O médico do futuro não pode prescindir, de modo algum, de alta competência técnica, de liderança, de conhecimento de políticas públicas, de técnicas de comunicação, é preciso falar com a sociedade, de compromisso com o aprendizado permanente, lidar com a inteligência emocional, como nos foi exigido lidar com a nossa inteligência emocional, ter competência de gestão e até conhecimento de tecnologia de informação. Como me ensinou José Saramago, não creio em soluções fáceis, nem tampouco em receitas para um mundo melhor que não incluam nossos deveres para com o outro. Na ciência, salvo aquelas ocasionais descobertas ao acaso que podem se comprovar úteis ou até revolucionárias, cujo exemplo maior talvez seja o de Fleming e Price, ao descobrirem que o fungo penicillium teria propriedades bactericidas, toda descoberta exige comprovação sobre rigorosos preceitos éticos. Assim nos ensinaram nossos mestres de técnica e de humanidade no nosso exercício. Os exemplos históricos vêm de longe, desde a Idade Média até William Osler, pai da medicina moderna, a emular os melhores princípios hipocráticos com nossos mestres, com os quais aprendemos na contemporaneidade, com homens como o acadêmico Adib Jatene, acadêmico e cirurgião cardiovascular, que trabalhar com a mais alta tecnologia não nos afasta, especialmente num país marcadamente desigual como o Brasil, da saúde pública. Como, sim, celeiro de grandes estudos de fase 3 de vacinas, a iniciativa da Fiocruz gerou a encomenda tecnológica para a plataforma de Oxford e hoje temos alcançado a produção nacional em todas as etapas, inclusive autonomia vacinal para o país e possibilidade de colaborar com países vizinhos. Poderíamos, sim, ter iniciado nossa com 2 milhões diários de vacinados, como poderíamos ter iniciado a vacinação de nossos adolescentes e crianças. Sem dúvida, perdemos tempo com discussões pouco acadêmicas, eu diria mesmo pouco republicanas.
Hoje, independentemente de nossas especialidades, temos a convicção de que vacinar nossas crianças tornou-se mais imperioso, porquanto fomos um dos países da mais alta letalidade nesse grupo etário, com quase 3.000 mortes entre 0 e 5 anos de idade. Se somarmos a essas as mortes por síndrome de respiratória aguda grave, chegamos a mais 2.000. E nossas crianças precisam manter a escola local fundamental para a sua formação. Senhores acadêmicos, meus amigos, o vírus que já foi responsável por quase 7 milhões de mortes no mundo gera variantes e se perpetua. Aprendemos com o que estão no campo da saúde, em particular, a conhecer e respeitar nossas agências, como Anvisa e Conitec, responsáveis pela incorporação de procedimentos. Pela confiança arraigada de nossa população no Programa Nacional de Imunização, felizmente não vingou entre nós a retórica sutil, a retórica anti-vax, ou a liberdade irrestrita diante de um tão grave problema que atingia a milhões de pessoas, onde o bem comum é o que deve prevalecer. Escapamos, pela determinação da comunidade acadêmica brasileira, o resgate da experiência do nosso PNI e fomos um dos países que mais incluímos voluntários nos estudos. Sem dúvida, se aplicamos até hoje 12 bilhões de doses no planeta, isso se distribui iniquamente até o momento, revelando como exemplo sem precedentes a desigualdade entre os homens. Sem dúvida, é o grande propiciador de cepas como a transmissão comunitária alta. Necessariamente, o mundo precisará, senhores acadêmicos, convidados e amigos, meus familiares, o mundo precisará ser reconfigurado de acordo com suas diferentes culturas. Pelo que vemos, pessoas e culturas assemelhadas se aproximarão e os diferentes, tristemente, se afastarão. Na intolerância gerada pelas crises de identidade de par com a tragédia sanitária que se abateu no mundo, olhamos sem espanto a exacerbação do sangue, das crenças, da fé e da família no seu pior sentido. De acordo com os horrores de que temos sido testemunhas, como o abandono radical do Haiti, terra de tremores e de inundações, de um povo doce, sob o jugo da inaudita violência miliciana, onde, para a vergonha de todos nós, quase ninguém foi vacinado. O que explica que ninguém tenha feito, no mínimo, uma doação de vacinas para uma população tão pequena. Como explicar às nossas amadas crianças, às quais ensinamos liberdade e limites com a pedagogia do afeto, o que se passa no Haiti ou no Afeganistão, onde as mulheres e seus corpos prisioneiros nas burcas não têm mais horizonte algum, e que, além disso, nem elas, nem suas crianças serão vacinadas por imposição de dogmas obscurantistas. Mas como explicar também que países como a França, berço do iluminismo, ou a Alemanha, da Escola de Frankfurt, tenham 1/3 da sua população anti-vacina? São muitos os interrogantes que nos acompanham nesse momento. A vida me deu presentes humanos e momentos incomparáveis e inesquecíveis, tanto em sua diversidade quanto em transcendência. Conversar, por exemplo, com o professor Robert Gallo sobre o Brasil, em momento do nosso programa, quando o nosso programa de AIDS era modelo para o mundo. Fazer a primeira conferência sobre AIDS e tuberculose, reunindo médicos e sociedade civil em Teherã. Subir a comunidade da Rocinha com o filósofo Regis Debray e o presidente Jorge Sampaio de Portugal para que conversassem com os moradores e conhecessem o controle do modelo da tuberculose que ali vigorava, no qual pude auxiliar a Secretaria Municipal da Saúde. Receber o escritor Ernesto Sábato com seu jeito simples e uma convicção humanista a derrubar qualquer certeza. Ouvir Wole Soyinka, Prêmio Nobel de Literatura, com sua voz doce, suas firmes convicções sobre a África e seu lugar no mundo, e com ele andar pela capital do Cazaquistão. Colocar palmas acadêmicas da Academia Brasileira de Letras, acompanhando meu marido em Claude Lévi-Strauss, em sua casa, e ouvir o que era o Brasil na década de 30 e o início da Universidade de São Paulo. Conversar com o príncipe Bin Talal da Jordânia, sério candidato ao Prêmio Nobel da Paz, e entender melhor o que é o Oriente Médio e suas tensões. Percorrer as ruelas de Alexandria em busca da casa do poeta Cavafis com meu saudoso amigo Sérgio Paulo Rouanet. Ou conversar com um Saramago de bom humor sobre os seus livros lidos e relidos.
me emocionar com o arcebispo Desmond Tutu, ele que tinha uma genuína admiração pelos médicos ao visitar a ilha de Gorée, no Senegal, entreposto dos milhares de escravos que vieram para o Brasil. Ou ainda, ter uma conversa privada com a irmã Nirmala Jode, substituta da Madre Teresa, em sua casa em Calcutá, e visitar as suas casas em Calcutá. E ainda estar recentemente em nossos projetos nas comunidades de Maré e Manguinhos e ver o que é possível na resolubilidade de ações de saúde quando se as quer implementar. E ainda estar com adolescentes da comunidade da Maré no projeto UERê, projeto pedagógico que propõe ver aquelas crianças e jovens em meio a tanta exclusão sendo educadas com realismo e, por fim, entender o olhar, os mais intensos que já vi, de perplexidade e medo dos pacientes atingidos pela Covid-19 em sua solidão radical pelo isolamento. É desses registros indeléveis de que se tece o bilro das boas relações, das amizades e do respeito profissional nessa nossa existência no planeta. Médicos, sabemos, não somos nem xamãs, nem marrabuts, nem curandeiros, nem mágicos, em que pese o desejo aventureiro de alguns de enveredar pelos sedutores caminhos fáceis do que não corre sob os melhores preceitos e rigores da ciência. Somos os profissionais obstinados, como Pasteur em seus experimentos e William Osler em sua sensibilidade. Escolhemos cuidar, assistir, aprender a vida inteira e nos enternecer, na melhor acepção histórica do que seja um hakim, como definia Avicena, o grande Ibicina, ao aprovar seus alunos formados após longos anos nas madraças em técnicas e humanidades. Terminaria essa locução citando os presentes aqui. Os melhores presentes que a vida me deu, minhas irmãs, Elizabeth e Rosângela, são fontes inesgotáveis de cumplicidade, testemunho e amor. Plantei árvores, escrevi livros, escrevi muitos artigos científicos, capítulos, prefácios, não tive filhos. Tenho sobrinhos, Vinícius, Luísa, Úrsula, Ana Carolina, que me proporcionam, Úrsula, que me proporciona, nesse momento, a singularíssima experiência de ser tia-mãe, ao viver comigo por muitos anos. E Ana Carolina, essa caçula inteligente que só, e que me ensina que glamour não precisa ser apenas um objeto suntuário. Seus filhos, Maria Sofia e Elisa Maria, aqui presentes, me dão a alegria e o afeto quando me convocam ao amor de Dinda. Nesse momento, nos ventres de Úrsula e Maria Clara, que aqui não estão exatamente pela proximidade de suas horas, Cora, na Suécia, e Nuno, em São Paulo, anunciam a boa nova como a estrela de Belém e reiteram a esperança em nosso futuro. Que sejam bem-vindos com a força e a coragem a que nos insta sempre Guimarães Rosa. A erosão do tempo constrói a saudade. Essa é uma celebração de ausentes. Meus pais, Miguel e Orbique, me criaram com firmeza, doçura e amor e impuseram a forja do caráter no rigor do respeito ao outro. De meu cunhado e amigo Délio Prates, que não conseguiu ver a aurora no seu amanhã. De Ricardo Cruz, acadêmico desta casa, meu grande amigo, singularíssimo, que partiu deixando seus queridos filhos, uma legião de admiradores e humanidades na saúde que temos a responsabilidade de perpetuar. De Maria Isabel, tão querida, que ao partir deixou-nos o melhor de seus textos, memórias e afetos. De meu amado marido, com quem compartilhei o imaginário e o absoluto, que nos deixou sem estrépito na suavidade dos justos há alguns meses. Senhores acadêmicos, meus confrades, a convivência que me honram compartilhar me permite dizer que se a saudade é o mais transatlântico dos sentimentos, como nos ensina Eduardo Lourenço, o grande escritor português e meu amigo, a gratidão é certamente o maior.
a Fiocruz e todo o apoio que recebi nesses anos, através de nossa querida presidente, em nome de quem cumprimento todos os meus colegas, especialmente a minha equipe de trabalho no Centro de Referência Hélio Fraga, inclusive que nos últimos 3 anos segurou bastante as minhas ausências, e aos senhores acadêmicos e acadêmicas, hoje, meus confrades, aos meus amigos e clientes aqui presentes, são muitos, a minha família, e a essa mesa, que representa o mais legítimo da sociedade brasileira, meu mais profundo obrigada no espírito pacífico e determinado de Abraham Lincoln. Vamos curar as feridas da nação. Sigamos. Muito obrigada. Obrigado, acadêmica Margarete. Estimadas acadêmicas, estimados acadêmicos, autoridades presentes, senhoras e senhores convidados, família da querida Margarete Dal Como. Nossa Margarete adentra hoje nessa casa da medicina com grande júbilo, como é do seu feitio. Mais uma mulher na Academia Nacional de Medicina, e precisamos mulheres aqui, para nos fascinar com essa inteligência própria de vocês, mas também nos fascinar com a delicadeza firme. Hoje, quando perguntei para a Cláudia se não seriam flores demais nessa academia, escutei que Margarete falou: sou mulher, e é primavera, e vamos florir essa casa. Que assim seja, Margarete. A casa se enfeitou para recebê-la, e hoje seus pares a recebem com os braços e os corações abertos. Senhoras e senhores, ouvimos aqui hoje 2 cultores da infectologia e da Fiocruz, e na presença de outra mulher extraordinária, Nízia Trindade Lima, sua presidente. Agradeço ao acadêmico Cláudio Ribeiro pela bela saudação que fez à novela acadêmica, e o fez em nosso nome, em nome da Academia Nacional de Medicina. E essa eu considero a maior honra que um acadêmico pode receber, saudar a um novel. Manter a tradição, Cláudia, é respeitar as normas da academia. O orador designado para saudar o novel acadêmico, segundo o regimento, o fará em nome da academia, por indicação do presidente, de comum acordo com o recipiendário. E ninguém melhor do que Cláudio Ribeiro, um cultor da Fiocruz, para saudar Margarete Dal Como. E o fez de forma erudita, filosofando e emocionado, como é o seu estilo. Cultor também das tradições dessa casa, fez um discurso dentro do melhor espírito acadêmico, homenageando a empossada e homenageando esse sodalício. De outro lado, vimos o discurso da Margarete, erudito e crítico, como é seu feitio. Deu a mensagem social na medida certa e oportuna. Seu discurso foi dentro das tradições acadêmicas. Lembrou o patrono e lembrou todos os ocupantes da cadeira número 12. Lembrou um fato marcante dessa casa, quando Magalhães Gomes, então presidente da Academia Nacional de Medicina, no ano de 1976, foi o responsável por mandar confeccionar os painéis do Salão Nobre, pelo famoso pintor Castellani, citado por Vossa Excelência. Apesar das resistências que recebeu de muitos membros da diretoria de então. E, na época, Magalhães Gomes declarou, entre aspas, eu sou o presidente e assumo todas as responsabilidades.
E graças a essa tenacidade e coragem, hoje temos o Salão Nobre de Academia mais bonito que conheço e tem notícia em qualquer país. É o Salão Nobre de nossa Academia Nacional de Medicina. Margarete homenageou ainda o Cláudio, seu paraninfo, o Gilberto, que diplomou em meu nome, e a todos os membros da comissão de honra que a introduziu no plenário. Margarete é capixaba de boa cepa e boa safra, mas não digo qual, só digo que foi a melhor do século passado. É filha de italianos longevos e a primogênita das 3 irmãs, das 3 filhas, e foi criada em ambiente familiar de grande afeto. Se formou na Faculdade de Medicina da Santa Casa de Vitória, a nossa EMESCAM, e, para nossa sorte, migrou para o Rio de Janeiro, para reforçar e encantar nossas fileiras médicas. Erudita e poliglota, é referência em conteste em tuberculose, e tendo assessorado diversos órgãos públicos a nível estadual e federal nesse assunto. Mais recentemente, todos nós vimos, desde o início da pandemia da Covid-19, teve forte atividade junto aos meios de comunicação, orientando a população sobre a Covid e defendendo a pesquisa e a ciência. Como nunca não podia deixar de ser, apresentou essa casa como pré-requisito da candidatura a memória intitulado Micobacterioses não tuberculosas, doenças emergentes, dentro da tradição da especialidade a qual Vossa Senhoria se dedica e cultua. Aproveito para convidá-la a fazer um simpósio na agenda de 2023 sobre esse assunto tão negligenciado em nosso meio. Margarete nos deu a lição da educação, da fidalguia, da erudição e da perseverança. Não se descuidou da campanha, cumpriu o ritual, aproveitou o momento certo, de grande exposição para se candidatar. Margarete Dalcomo concorreu sozinha, mas estava tão amadurecida, tão pronta, tão acadêmica, que ninguém ousou enfrentá-la. E por isso penetra nessa casa com enorme júbilo. Margarete ocupará a cadeira 12, em substituição ao grande acadêmico, querido amigo Azor José de Lima, que foi dedicado e comprometido com essa casa. Minha querida Margarete, eu estou certo que, dentro da sua enorme capacidade de trabalho, diversas atividades e compromissos, Vossa Excelência encontrará tempo e garra para se comprometer com essa casa, que hoje a acolhe com tanto carinho e consideração. Ao final dessa breve saudação, que fui escrevendo enquanto você falava, porque o medronho pediu o meu discurso e eu não tinha, estou tentando reviver, mas, como sempre faço, vou ler uma parte da oração aos nossos pares, do inesquecível acadêmico Cumprido Santana, que muito amou e muito fez por essa academia. A oração de nossos pares, que eu sempre repito numa posse, ela resume tudo aquilo que o acadêmico deve ser e fazer por essa casa. Abre aspas para Cumprido Santana. Quem não trabalha pela academia quando nela ingressa é como se deixado houvesse no vestíbulo a própria honra. Quem não se esforça pela academia quando nela recebido, juntando-lhe um tijolo, trai a sua esperança. Será um Judas que iludiu sua confiança, atraçou os que fraternalmente o acolheram, roubou a vez a um possível justo, a todos enganando. Na academia só não será grande quem já nasceu para ser pequeno. Para isso suceder, o imprevisível aconteceu. Não cremos que alguém haja traído o juramento que prestou, após as muitas lutas que travou para conseguir atravessar o peristilo do sodalício. Se despreparado venceu, foi mercê de doloroso equívoco.
o que não é próprio dela, a casa desejada. O peristilo é grandioso e é da natureza humana tentar alcançar o que pode parecer inatingível. Querida professora acadêmica Margarete Dal Como, eu e todos que amam essa casa, almejamos que Vossa Excelência, com vossa sabedoria, vossa cultura, vosso impacto social, hoje toma posse com grande júbilo, será uma acadêmica comprometida com essa casa e que vai encontrar tempo e prioridade de se dedicar a essa academia que tanto nos é querida. Seja bem-vindo. Solicito aos presentes que permaneçam em seus lugares e peço à comissão de honra que introduziu a novela acadêmica no recinto que a leve ao nosso salão nobre para receber o carinho e o afeto de todos que a amam. Por favor, aguarde a acadêmica Margarete chegar ao salão nobre. Por favor, comissão, a leve. Vamos andando para o salão. Lá se beijem, se abracem. Aguardem ainda para sair, por favor. Acadêmica Margarete e a Academia Nacional de Medicina convida a todos para um coquetel. Coquetel esse cujo champanhe é a oferta da vinícola do nosso querido Gilberto Schwarzman, de alto gabarito, bem como um vinho Carmener, também de sua vinícola, top class. Convido a todos, então, para o coquetel e dou a sessão por encerrada.